monocascos, catamarãs, trimarãs, ou multicascos do modo geral. Meu Deus, já vem a polêmica abaixo. Aqui já vem o primeiro problema. Tu vai pra comunidade, tu conhece pessoas que parece que elas estão ali pra ajudar e não pra te sugar. Como a sociedade hoje mostra muito isso, sabe? A náutica é isso. Pra mim, a náutica é isso aí. A náutica é a amizade instantânea, cara. Nuno, o que tu acha aí que é um bom barco de cruzeiro hoje em dia? Entendeu? Então o teu objetivo ainda de vida é ter um Kiribati 36. De alumínio, claro. Não tá perto, pô, falta só 4 pés. Falta só quantos pés? E o alumínio, né? Alguma coisa desses barcos de regata vai ser incorporado pelos barcos de cruzeiro? O Adriano é um cara muito É romântico, cara. cativante, né? Nossa, Ele é bom pra caramba. Cara, ele quase vendeu um barco pra minha mãe. A minha mãe tem fobia à água, entende? Então tiveram o potencial dele, né? Nessa questão dos tipos de materiais de barco, né? Qual a vantagem de cada um? E principalmente para cruzeiros longos, né? Você sabe por que minha ideia de morar realmente num barco de alumínio metálico? A gente tinha esses papos aqui no pier, literalmente. Aí ela juntava um. Aí vinha 2. Olá galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo de Pier, seu Papo de Pier teoricamente semanal, depois a gente vai descobrir se sim ou se não. Vamos fazer o possível, né? Nós vamos fazer o possível, a gente vai tentar fazer um por semana, se der a cada quinzena tá ótimo, então pode ser bem-vindos ao seu Papo de Pier quinzenal, seria assim. Mas então, temos aqui entre nós grandes amigos. Sou o Guilherme, faço parte aqui desse grupo de amigos. Estamos fazendo esse podcast aqui e hoje vamos falar sobre... Estamos aqui com... Antes disso, sobre o que vamos falar, estamos aqui apresentando a mesa, o time, os legendários. Esse é o Nuno. Nuno. Te apresenta aí, Nuno. 50 e tantos anos de vela e sempre aprendendo. E agora querendo difundir mais a vela, queremos mais amigos velejando. Isso aí. Vinícius. Sem apresentação. Dá nome de serviços náuticos, é a lenda de Itajaí região. Eu sou o Marcos, não sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu tenho 1 ano de vela. Não, mas é isso aí. Mas né? tô de curioso, vamos embora. Representa Pô, um Marcos, setor que é muito importante. Que tu trilhaste um caminho 42 anos de idade e 1 ano de vela. E vocês estão a bordo hoje de um Delta 41, um veleiro fantástico, renomado, e é do nosso amigo Nuno, que está aqui. Ele não tem só um barco, ele tem 2, ele é viciado. Ele É uma coleção, assim, né? É uma coleção. É uma flotilha, né? A flotilha, O nosso querido amigo aqui, Boa noite. que é o entre aspas, novato na vela, que já tá bem metido já, daqui a pouco tá melhor do que gente que tá há 70 anos na vela já, que tem muito capitão de pier, né? Deus te ouça. O nosso assunto de hoje vai ser comentado por profissionalíssimos na área. Mentira. É um bando de curioso que a gente tá aqui pra conjecturar coisa e dar seu palpite. Sabe que o velejador é bom de palpite, que Deus o livre, né? Bora, vamos começar. Qual é o... Coisa, né? Oi? Louco pra arrumar um profissional que fale alguma coisa assim. Não, tô até hoje procurando, né? Gui, qual é o assunto de hoje? Um assunto assim, aquele pegado. Assim. Hoje, aproveitando aí a nossa ilustre presença do Nuno, que é um engenheiro naval renomado aí, vamos tentar abordar um pouco do tipos de barco que temos aqui na vela. As opções que nós temos hoje no mercado, né? Nuno, o que tu acha aí que é um bom barco de cruzeiro hoje em dia? Quais características? Um veleiro de cruzeiro. Exato. Veleiro, isso. Primeira coisa. Propulsão à vela. Sempre propulsão. Preferencialmente, né? Mas tem lugares que você acaba tendo que motorar. Mas quem veleja realmente, ou mesmo um leigo que veio pela primeira vez e que sentiu a vibração do motor, mesmo que não seja barulhento, até sair da marina, quando a gente desliga, aquele sorriso, aquela realização que, pô, estou andando sozinho, não faz barulho de máquina, é só o barulho da embarcação passando pelas ondas, abrindo o mar. É assim, você olha o rosto, dá para ler o rosto. Uma descoberta nova, né? Voltando. Tipos de casco,
monocascos, catamarãs, trimarãs, ou multicascos do modo geral. Meu Deus, Muita já vem a coisa. polêmica abaixo. Aqui já veio o primeiro problema. Quem Ferrou. não foi educado dentro da vela, isso acontece muito dentro de famílias, o cara é velejador, daquele raiz, faca nos dentes, sangue no olho, gosta do barco todo caçadinho, todo orçando, borda na água, e a mulher quer tomar o seu chazinho, não quer enjoar por causa do celular. Às vezes eu acho que eu sou a mulher. E aí tem essa coisa, aí alguém vem. Que é um podcast inclusivo, não tem problema. Né? Aí alguém Muito vem e diz, boa. pô, o catamarã não inclina. Inclina menos, mas balança pior. Que ele caturra, É né? mesmo? Ele O balança caturro- na caturrada, não O é. caturro Não é... dele É que ele não balança uma vez, ele balança duas. Se a que onda as lateral proas- é pior. As proas encontram a onda em horários diferentes. Então uma sobe, a outra ainda não começou a subir. Então o barco faz um movimento corcoviante que pode ser até pior do que a caturrada do veleiro no contravento. Mas é um condomínio. Os catamarãs maiores é um condomínio. Tem muita área, você pode botar 15, 20 amigos lá. Você não vai sentir o crowd, né? Tem barcos menores. Eu fui, assim, meu primeiro barco de oceano foi um Fast 23 de regata. Tinha 2 camas. Tem bom gosto. E não tinha nada. Eu disse, eu vou ter esse carnaval livre, mas vamos sair com a mulher. Lá na Baía de Todos os Santos. Comprei 20 litros de água, 5 galõezinhos, e comprei um pinico, porque não tinha nada mesmo. E a mulher assim muito, olha, eu faço tudo lá fora, mas acho que vais querer um pouquinho de privacidade, né? Tal. E aí ganhou um pinico. Ganhou um pinico. Sabe, um casal jovem, cara. Aí, entre outros perrenguezinhos, encalhei. Já passei por isso também. Depois fundiei do lado, era carnaval na Bahia. Tava tendo festa de carnaval, repete a mesma música 50 vezes. Aquilo entra no cérebro. É quase igual fundear no caixadaço. Bah, Quase. meu Deus. Aí no dia seguinte eu fui para Fonte do Tororó, onde aquela água faz a velha virar moça. Fui lá, fundiei, nadamos, peguei água na fonte, temos que beber dessa água, né? Tal, aí vem um amigo e tal. E nadamos até lá, depois vi que o barco começou a inclinar, estava encalhado. Enfim, mas o prazer que deu, assim, anoiteceu, prazer de poder escovar o dente e ter passado uma esponja com água doce para tirar o sal. Prazeres bem básicos. E olhar para o céu e ver aquela milhões de estrelas da Via Láctea, que ali já estava longe das vilazinhas, etc. Das cidades que iluminam o céu e... Cara, aquilo... Preciso mais. Não preciso. Então você pode ter muito prazer com um barco muito simples, onde você vai acampar. Tinha um fogãozinho de 2 bocas, assim, desses de camping. E passei 4, 5 dias. Nós temos aqui amigos da Anne também com barco de 17 pés, 19 pés. Pô, tinha um que fritava peixe num barco de 19 pés. Super feliz. Então, tamanho de barco, pô, É aquela história do barco não ideal, né? necessário. O barco ideal é o que você consegue ter e você já se prepara para usá-lo do melhor jeito possível. Se vai sozinho, se vai sair com uma turma para correr regata, se é para saídas em família, aí você vai. Mas o que eu digo, primeiro experimentem. E não precisa investir logo. Tentem fazer experiências com barco alugado, barco de amigo,
fazer um charter, ter as experiências e ficar amigo e ver o que é que, pô, esse tipo de atividade é legal, pô, eu vou querer fazer isso mais vezes, vou querer investir nisso. Então, independente de tamanho, o prazer é velejar, estar em harmonia com a natureza, usar a energia da natureza. Energia, o sol esquenta a terra, esquenta a água de modo diferente, cria pô, e a gente anda nessa diferença de pressão, a gente veleja. Tem várias definições para barco. Uma delas diz que o barco é um buraco na água que a gente enche de dinheiro. Quanto maior o barco, maior o buraco, mais dinheiro vai. Então, baseado nisso, você Concorda? já... Plenamente. Você já começa... Você começa a pôr... Vou alimentar esse escorpiãozinho, não vou investir tudo logo, porque pode ser que eu tenha que sair. Que mais? Tem outra definição que diz: se é uma lancha, ele é propelido pela rápida combustão de dinheiro. Não é de combustível. E o veleiro é propelido pela pressão constante na carteira dos débitos crescentes. Então, saiba que é um brinquedo que pode ser pesado, então o retorno que dá para nós não tem preço. É em prazer. Não tem preço e você não consegue dar preço para isso. Mas tem essa coisa então é um investimento para você que te permite, cara, desligar do mundo, ver o outro mundo. Contato quase que primeiro grau com a natureza, né? Contato com a família. Você tem só vocês, cara. Vocês vão se unir muito mais. Você vai olhar muito mais para o outro, para o teu filho, para a tua filha. Vai inventar brincadeira para os filhos, vai inventar... Porque não tem internet disponível, não tem um monte de coisa que a vida moderna oferece. Especialmente num barco pequeno, né? E por outro lado, é uma barraca só flutuante. 50 centavos de opinião nisso que tu falou agora. É um investimento que talvez a pessoa não tenha que fazer com um psicólogo ou psiquiatra, que ele está investindo no veleiro e ele está tendo saúde mental, que hoje é uma coisa muito difícil na sociedade atual. Sem dúvida. Uma válvula de escape é importantíssimo. Ele permite essa coisa de... Caraca, Marcos, parabéns, você falou tudo agora. Mas é verdade, saiu de dentro. Não, até porque poeta, assim, ó, né? tu vai pra Vocês estão poéticos. Eu vou até mudar de assunto agora. E tu vai pra comunidade, tu conhece pessoas que parece que elas estão ali pra ajudar e não pra te sugar. Como a sociedade hoje mostra muito isso, sabe? A náutica é isso. Pra mim, a náutica é isso aí. A náutica é amizade instantânea, cara. Meus grandes amigos da minha vida são da náutica. O mundo da vela é amizade instantânea, quase. O cara acabou de chegar, veio lá da Rússia com um barco meio esquisito, o cara fala mal o inglês, mas você já vai tentar ajudar, já... Chega aqui já tem uma família quase. Não tem nada assim, mas tem uma coisa em comum que é forte. Mais do que ali. Eu lembro que eu tive um acidente de bicicleta. Ninguém nem olhava para mim, eu ali estrupiado no chão. Lá me arrastei, tirei ali. Enfim, é outro tipo de relação até pessoal, né? Então isso é muito bom. Eu acho que mais do que tipo de barco é o que você vai poder curtir e não aquela coisa, o pessoal, o mundo das lanchas. O cara tá lá no barzinho do clube, a minha lancha é aquela e o cara quase não navega. A gente prefere, pô. Não vamos criar polêmica assim, não vamos generalizar, né? Tem essa coisa da... Na vela também tem, né? Tem muito. Na vela também tem. A gente vê aqui, né? Na vela também tem. A gente vê aqui. Tem gente que gosta de barco, gosta de dar manutenção em barco. Isso. Gosta de ficar no barco, mas não gosta de velejar. Não gosta de velejar. Ele tem um barco. E tem gente que tem tudo isso. E tem gente que tem tudo isso e às vezes não tem a companhia da família, então prefere só ficar curtindo ali no pier. E tem um monte de... Tem vários usos que não são exatamente... E tem gente que vem, cara, fica, não tem amizade, não quer ter amizade, não se mistura, quer ter o barco e sai pra navegar, às vezes sozinho, e volta sozinho, e cumprimenta as pessoas, mas não se aproxima de ninguém. Eu, quando morei nos Estados Unidos, comprei um barco. Eu associei a um clube. Eu ia no clube, no yacht club, ia lá no barzinho, tomava uma cerveja, tinha uma mesinha só.
não conheço ninguém, quero saber, vou velejar. Aí não, vou correr regata, que eu gosto de regata. Comecei a sair mais e depois até saí do Yacht Club. Mas é interessante essa coisa do uso. Às vezes eu vinha do trabalho, parava na marina, às vezes nem saía do carro, só ficava na marina olhando para os barcos. Não ia nem no meu barco. Ficava lá olhando, já me dava uma recalibrada, pô, agora posso ir para casa. Quando eu voltei de Portugal, que eu fiquei preso lá na Covid, a primeira coisa que eu fiz foi ir no meu barco. Era um Delta 36. Eu sentei na popa, fiquei ali com a perninha para fora, cara, nem pus o pé para dentro. Fiquei ali assim, umas 2 horas e pouco. Aí chegou veio, começa a conversar. Cara, só estar ali já me deu A minha paz de espírito, né? uma paz, assim, uma coisa assim, de uma reconexão, né? Pô, aqui é o mundo real que eu gosto. Eu fui pra vela meio sem querer, acabei chegando lá meio sem querer. E logo entrei pros campeonatinhos. Fui fazer aula com o Jaime, professor Jaime. No Yacht Clube Guaíba, na época. Depois ele foi pro Sava. Muitos anos atrás, né? Era no Yacht Clube ainda que ele dava aula. E competi muito tempo pelo Yacht Clube, com o Jaime, não sei o que mais, e brinquei bastante de vela. E quando eu tive a chance, eu comprei meu primeiro veleiro. Troquei num carro. E troquei. Eu não troquei num carro, não me lembro. Tá, eu comprei o veleiro, depois eu troquei ele num carro. Foi um 16 pés, que estava bem longe, foi quase um trauma, porque eu não tive dinheiro para manter o barco. Então, tudo que eu queria era botar uma bateria naquele barco, um motor, porque vela tinha. E um dia eu saí naquela barra lá de São Lourenço, sem motor, sem nada. Saí na vela, ali naquela barra. Ah, tu é louco! Eu saí na vela, voltei na vela, botei na vaga na vela. E foi bem na loucura, assim, meio sozinho, fui embora. Foi tudo certo. E era o desespero pra sair no barco. Só que o barco não tinha nada, ele tinha colchão, um bloco de fibra e uma vela em cima, 2 velas em cima e o espaço para ficar lá em cima, uns mordedores, umas coisas que mal funcionavam direito, que escapava tudo. E era o que dava na época, né? E eu ia lá, incomodava meu pai, era de menor ainda, incomodava meu pai pra me carregar lá pro clube. E não era uma vida financeiramente viável, como, mas era de menor. Não, eu trabalhava, cara, pra tentar comprar as coisas e me matava. Era bem difícil, assim, a situação. E a coisa foi indo e fui brincando desse jeito e no final os negócios começaram a dar certo. Acabei vendendo o barco. E comprei outro. Daí eu comprei em Porto Alegre, já levei pra Clube Náutico. Levei inicialmente pro Lessa. E lá eu fiz uma reforma e eu comprei um Tchê 17 pés, que é um Delta 17, é o mesmo projeto de barco, e botei enrolador de anoa, botei bimini, botei célula fotovoltaica, botei pia, botei caixa d'água, eu botei tudo que dava, que cabia, eu botei lá dentro, eu botei uma mesa dentro com um fogão que armava embaixo e a própria mesa, quando tu baixava ela, era o degrau para sair do barco. E era um negócio que desmontava e abria e aparecia o fogão ali. E quando tu abria a tampa de cima do fogão, já era a mesa. Era muito legal. E eu mesmo fiz o negócio, desenvolvi as ideias. Só que a coisa não parou. A empresa começou a dar certo. E eu fui indo. Daqui a pouco tava com o D23. E daqui a pouco tava indo embora pra São Paulo. E largando a vela. Meio que dando uma sumida, assim. Esfriando. Aí a vida foi muito louca até lá. Já tinha passado muitos anos isso, né? Mas a vida foi muito doida. Acabei largando a náutica praticamente, em troca de trabalho, e o meu sonho era um Kiribati 36 de alumínio. Bacana. Isso é legal, cara, uma coisa que era o meu sonho, eu trabalhava para isso. Eu iniciei tudo, era uma puta estratégia de vida para chegar lá, para ter meu Kiribati 36. Entendeu? Então o teu objetivo ainda de vida é ter um Kiribati 36. De alumínio, claro. Tá perto, pô, falta só 4 pés. Falta só 4 pés. E o alumínio, né? Isso é de alumínio? Não, mas é um detalhe só, Gui. E R$1,5 milhão depois, né? O que vale hoje um Kiribati 36, assim? Em torno de 1 milhão, acho, um usado, né? Se fazer novo vai gastar quase achar, 2 né? por aí. Bem difícil achar, né? Um barquinho que não tem construir, provavelmente, né?
Não, um barco Cara, fantástico, sabe tá? que eu acho que tem... Tu talvez saiba melhor, Gui. Eu acho que talvez tenha mais barco desse na Austrália que no Brasil. Tem. Fora do Brasil tem muito mais. Sim. No Brasil são poucos barcos de alumínio, tem acho que uns 3 ou 4 anunciados. Não, tudo muito antigo, não, né? eu digo nem o barco de alumínio, eu digo Kiribati mesmo, porque é um projeto que o Cabinho vende muito pra lá, né? Vende muito... Vende bastante pra lá. Ele mora na Austrália hoje? Sim, né? é. Lá ele é a lenda, né? A lenda brasileira, né? A lenda, brother. Lenda. Nuno, deixa eu te perguntar uma coisa que tua opinião pra mim vale mais do que barras de ouro, como diria o Silvio Santos, né? Pô, eu prefiro o ouro, mas vamos lá. Eu também. Que tu acha que a vela de cruzeiro vai ser no futuro, assim, com essas proa redonda, com foil, alguma coisa desses barcos de regata vai ser incorporado pelos barcos de cruzeiro? Uma parte, sim. Eu acho que o foil nunca vai chegar para cruzeiro pela fragilidade, pela Dificuldade, né, também. velocidade. O equilíbrio é instável, é difícil. Esse barco, a partir da hora que começa a voar e a resistência começa a diminuir, a velocidade aumenta muito, mas a parada é violenta. Pois é. Quando ele Ele pousa. nem sempre ele pousa em condição controlada. Eles usam capacete, você acha por quê? Então, Tem cabeçada nas paredes lá dentro. É que eles prometeram Pode. pra mãe deles, né? Então por isso que eles usam capacete, né? Tem assim coisas que eu acho que pode até vir a ter foil, mas O Sul já Redondo tem já tem. alguns, né? Proa redonda já tem lá Sim. fora. sim, Já tem então alguns 30 pés. ou proas bem, assim, uma coisa que se vê mais nos barcos de cruzeiro moderno, a proa reta e muito volume lá na proa. Então você consegue uma cama de proa logo lá na frente, então consegue ou enfiar mais um banheiro ou aumentar salão, sei lá. Num barco você consegue num 36 uma acomodação de um 40, 41. Proa redonda esteticamente é feia, mas é que nem... Imagina quando a gente viu o Ford Ka pela primeira vez, aquele primeiro feinho, patinho feio. Foi assustador. A gente achava aquele carro feio. Os dois Depois que tu depois até virou simpático. A gente se habituou. Cuida que tem dois ex-donos de Ford Ka aqui na mesa, porque pelo menos que eu sei. Então, Teve se um você também? chegou a comprar, Mas eu tive 2, né? Não, eu não tive opção. É o que dava, falou. né? Dizer, porra, que burro, hein? Eu tô brincando. Não, eu não então, tive opção. mas não era um tive opção. Pode carrinho ficar que Baita É um carro carro. bom. Isso é feio. que demorou para esteticamente. Ser aceito, né? Então, mas o resultado que essa proa arredondada, ela vem de um outro tipo de barco, que são até retangulares, que são os... como é que chama aquilo? Meu Deus. Scull. É um barco que tem nos Estados Unidos. Que é uma prancha com pouco pontal, Barquinhos de pouca regata, altura, né? e que anda pra caramba. O que é que acontece? Ele anda no contravento totalmente apoiado numa lateral. Um barco que tem a proa bicuda, ele anda assim embicado para baixo porque a linha d'água é diagonal. Isso. Isso, se o barco anda assim, além de ter mais volume aqui, que é o que te faz dar estabilidade para ele voltar, então você vai ter mais estabilidade de forma, então você consegue ter mais potência, né? Você consegue manter mais vela ou deixá-las mais tempo caçadas. Essa é uma das filosofias no contravento, e ele no contravento ele está oferecendo um V cortando a água. Então, essa coisa vai bater, mais ou menos. Eles põem lá uma saboneteira lá na frente e tal. É feio para danar. Anda. Isso começou na classe Mini, que é uma classe de desenvolvimento, é uma classe super legal. As outras classes, quando viram, mas aí pelo caso da feiura, etc., eles puseram restrições. Então a classe Mocha eles não permitem ainda, mas já tem umas proas bem bujudonas. Os Open 40 também já tem alguns, né? Sim, já. É que ainda o problema, o que estraga são as regras, né? Para competir, definir um monte de regra. Um barco de cruzeiro não precisa cumprir regras, né?
Então eu tenho um amigo no Alinghi, que vai disputar de novo, já foi bicampeão da Copa América, vai voltar. E eles já tinham lá no lago da Suíça barcos lá que eles andam com 5 nós. Eles começaram a andar com folhas, né? E esse meu amigo, que foi o melhor velejador português durante um bom tempo, o que é que você faria? Se não vai ter regra nenhuma, faz com 4 folhas. Que você garante estabilidade, muito mais estabilidade. Você pode usar o de barlavento com ângulo negativo, vai te ajudar a estabilidade, mais potência e muito mais controle, né? Mas o que é que os caras fizeram? Levanta anda pendurado num fole, numa asinha lá no leme, né? E é claro que dá uns tombos espetaculares, né? Isso é para uma tripulação de profissionais ganhando 200, 300 mil dólares por ano ou mais. Que tem que treinar o dia inteiro. Se dedica a isso, muita hora. Os caras são atletas. Dá para entender. Mas não um cruzeiro que, cara, você quer tomar uma cerveja, um vinho, parar ali, você não vai querer trombar no lixo ali que desceu no rio, não vai querer. E se aquilo quebra, a tua performance vai que você não consiga voltar. Enfim, eu acho que os folhos ainda vai demorar. A proa bojuda, mais volume da proa, evita que o barco capote de frente. E aumenta o conforto interno. Eu acho que pro cruzeiro o então foil acho que tá chegando. O foil eu acho que não devemos, a não ser com muita eletrônica. Sim. Tecnologia controlando tudo isso. Mas hoje tem um barco imenso com foils, uma BMW, mas que não é feito para voar. Só levanta um pouco. Levanta um pouquinho, diminui a superfície molhada, diminui a atrito, é mais rápido. E é controlado por computador. É um piloto automático. Não tem mão que segure, que consiga. Se no ar já é difícil manter um negócio daquele voando, né? Agora imagina com uma superfície totalmente. O pessoal de terra, esse barco anda 20 km por hora. Que lento, né? Vai andar no carro de rally num piso equivalente a esse. Você dá 3 pulos, quebrou a espinha e vai para o hospital. Pior. E nem a quilha cantinquil não tem, né, nos barcos de cruzeiro, né? Nunca vi. Dá muito trabalho, é uma coisa frágil que tem hidráulica, tem mais coisa para quebrar. O que é que você prefere? Um Jeep? Se quebrar e soltar, o barco aderna demais. Né? Um Jeep antigo que não tem eletrônica, que vai, se conseguir virar o motor, aquilo vai até ou você quer um desses que se liga a chave, acendeu uma árvore de Natal lá. Vamos ouvir um pouquinho a tua história, Marcos. Como é que tu iniciou na vela aí? Como é que foi a tua arrancada inicial? Depois vamos ouvir o Gui. Não, eu sei que tu começou do jeito certo. Conta aí pra gente. Tu começou do melhor jeito possível. Andando de lancha? Não, na vela. Onde começou, o importante é que chegou até aqui, né? Que tá aqui, né? Bom, na náutica eu tô no mar junto com meu pai desde criança. E aí, quando em 2009 ele faleceu, a gente vendeu a lanchinha que ele tinha, era uma lanchinha de pesca. A gente vendeu e eu nunca mais vim pro mar, nunca mais, esqueci dessa vida porque era uma coisa que eu fazia com ele, então quando não tinha mais ele, isso pra mim não era mais tão importante. Aí em 2020 eu fui fazer um charterzinho num veleiro, no Panamá. Um charter, falei charterzinho porque foi de um dia, nem dormi nada. Me apaixonei. Fiz mais alguns charters e surgiu a oportunidade de comprar um barco compartilhado. E como eu não podia na época comprar um barco sozinho, eu queria poder, mas eu não podia, eu vi uma baita oportunidade de aprender o que é de verdade, o que é um veleiro, ver quanto que dá de problema, quanto que dá de custo, se realmente eu e minha esposa usaríamos, porque muitas vezes as pessoas têm um sonho, acham que vai ser muito legal e depois vê que dá muito trabalho fazer aquilo e acaba não... Isso, tu fez um teste perfeito. Acaba não usando, né? O jeito que tu começou, desculpa me intrometer aqui, mas o jeito que tu começou foi fantástico, porque tu começou da melhor forma possível, começou devagar, fazendo charter, curtiu, fez muito. Charter de novo, fiz curtiu, aula, fez de novo, aí fiz fez aula. Aí pensou, quero mais.
Aí né? depois aí fiz 2 charter com um comandante no barco, né? Com Isso. alguém. Aí fiz aula, tirei carteira, depois fiz mais um charter sozinho, sem ninguém comandando o barco, comigo já. Sim, interessante, bem interessante. Aí depois comprei cota, dessa forma. Isso. É o Flip Boat, né? Com a Flip Com a Boat Flip. Club, foi um barco, o primeiro barco que eles tiveram em Santa Catarina, o Legal. Relax. Bem legal. E de 8 cotas eu comprei 2, então eu tinha 1/4 do barco. E aí, quando começou a ficar frequente de eu querer estar no barco e usar o barco e não era o meu dia, eu vi, opa, tá na hora de vender Isso. a cota e comprar o meu barco. Não, bem legal, cara, bem legal. Tem muita gente que chega no nosso canal lá, no Instagram, e diz assim, ó, gente, eu tenho um apartamento, eu quero trocar no barco de vocês. Vocês trocam? Aí tu olha o All-in, apartamento do cara. O apartamento do cara custa meio milhão. Aí tu pensa, meu Deus, meu barco não custa... Tá, custa talvez metade disso, mas... Calma, tu Tá, sabe o que tu tá e tu fazendo? não Tu já troca? teve acesso... E tu não ao... troca? Não, cara, a gente conversa com a pessoa. Princípios Cara, e valores. Não, né? é um jeito Não, de... cara, não, é eu ia dizer pra ele que é um diferente. jeito de chegar no que ele bate, vai de apartamento em apartamento. Não, cara, seria... Na Penha. Porque... Oi? Na Penha. O apartamento na Penha. É, o apartamento era na Penha, né? Na Penha, Então, pra quem não sabe, minha esposa que tá ali no É. no De coadjuvante ali. Soprando as informações Soprando, técnicas. obrigado. E a gente conversou com a pessoa, tipo, ninguém quer se aproveitar de ninguém. Pô, é todo mundo na Tá vela. certo, tá certo. E daí a gente foi, tipo, pô, na humildade a gente disse, gente, o que tu conhece de vela? Tu já teve conta? Não, mas assim, porque eu olho o hashtag saldo e... Ah, meu Deus, hashtag saldo. É que o Adriano é um cara muito É romântico, romântico, cara. cativante, né? Nossa, Ele é bom pra caramba. Cara, ele faz- quase vendeu um barco pra minha mãe. A minha mãe tem fobia à água, entende? Então tiveram o potencial nele, né? Até pra banho é difícil. Não, cara, assim, ó. É um A náutica filósofo, não é uma coisa simples. E ele consegue ficar na âncora, ele tem problemas do barco, mas ele gosta tanto que até os problemas ele transforma em algo romântico. É, o cara é bom. O cara é bom. Ele é comunicativo, ele é um cara Ah, que ele se sabe se expressa expressar. muito bem. E realmente, eu adoro assistir os Se ele vídeos contar uma dele. história do coração, fazer aquele desfecho, e o que você acha, não sei o que, de você agora. Eu quero. Que termina o vídeo chorando assim. Não, ele é muito bom. Não, no que ele é faz. bom, ele é muito bom, no que ele faz. ele é fantástico. Ele é um. E ele tem uma contribuição muito grande aí. Com a vela, eu trouxe muita Com a gente vela. pra vela. Ele me ajudou muito. E Porque muita quando eu gente- voltei do Panamá, que eu fui procurar coisas sobre... Foi ele que eu comecei a... Ele trouxe muito curioso. Que gente que veio pra vela, que curtiu, que navegou, comprou barco. Pulou de cabeça, mas Pulou talvez de foi muito cabeça, rápido, né? muita gente, metade que eu conheci até hoje não deu certo, talvez um pouco mais da metade não deu certo, que vieram pra vela, então cuidado, você que tá totalmente contaminado, vá devagar. Ele é pandemia, foi né? devagar, você foi devagar, Ele, parabéns. ele e a pandemia trouxeram gente assim de cabeça Sim. pra vela. Porque a o cara pandemia trouxe, cara. se viu preso em casa, sem poder fazer nada. Ele pensou, pá, pra que lugar mais Aí abriu seguro? o Instagram, tava a galera da vela. Pra que mais seguro do que eu estar no meio do mar? Cara, era pra mim, chegou Com a uma época que eu família, parei. Isso. Muita gente veio. Eu parei de mas botar acho que vídeo. não foi nem por segurança, não. Isso é mais brincadeira. Assim, eu acho que é mais a parte do ter o que fazer. A pessoa queria ter alguma atividade, queria. E essa era uma boa opção. Ah, eu parei de botar vídeo, ninguém podia ir pra Sim, lugar nenhum, parte o barco, nenhuma, cidade tu é tudo fechada. off-grid, né? Quando tu tá no barco. Tu é um pouco sobrevivencialista quando tu tá no barco, porque tu tem que ser independente de quase tudo. Tocou no assunto que doeu. É. Sobrevivencialismo Isso, a bordo. Nós vamos fazer um podcast só disso. Então, Né, Nuno? na época da pandemia, isso foi super relevante, né? Tô Mas louco muito- pra fazer esse Mas episódio. é muito fácil, cara. Eu sou sobrevivencialista a bordo. Um barco com 2 mil litros de água. Sei lá, 5 placas solares gigantescas. Gerador. É fácil. Fácil. Uma linha de currículo ali que o cara garante, né? E o homem é bom na pesca, então isso aí. Cara, ele é bom de pesca. Isso aí tem anos de experiência na família, né? No DNA, né? Não, o cara é bom de pesca. Falando nisso, temos que fazer uns cursos contigo aí pra Não, gente não tem dar curso, não tem segmento curso. nesse negócio de. Assim, Não, curso free, né? começar, Na parceria. Paga 2 cervejas, tu fica 4 horas dando aula pra mim, não? É um Não, pouco mais. cerveja não dá nem pra 15 minutos. Ó, cara, que isso? Tava esperando ele dizer isso aí. Ai, ai. Então, muito legal, agora vamos. Já terminou a tua história? Não, porque eu conheço a tua história, então pois fica difícil aí perguntar. depois né? que eu vi que, assim, só voltando ali, só pra finalizar,
Depois que eu vi que aqueles 90 dias por ano, que é o que minhas cotas me Tu tinha proporcionavam. 2 cotas de um Duas barco com cotas. 6 cotas. Com 8 cotas. 8 cotas. Então eu tinha um duas. quarto, Ô, vício, meu Deus. Aí 90 dias por ano, como a gente tem que trabalhar também e tal, dos 90 dias eu só podia usar nos fins de semana, que é sempre os dias mais concorridos. Durante a semana eu poderia usar sempre, mas eu tinha que trabalhar. Então, eu tenho ainda, né? Então, quando chegava nos fins de semana, eu via, pô, dia bonito, sol, ventinho legal pra velejar. Aí eu olhava pra minha esposa, não é nosso dia, ficar em casa. Aí quando a gente viu que tinha pouco tempo de barco, portanto que a gente queria usar, a gente, não, então vamos olhar o nosso e vendemos as cotas e compramos o nosso barco. Hoje, Que barco tu comprou? o Belamar, um Delta 36, 365. Só o melhor barco pra morar. Não, Eu acho, assim, um dos melhores barcos pra morar a bordo, que eu moro a bordo. Eu moro, pra quem não sabe, quem ligou e tá aí acompanhando a gente já há 40 minutos aí, eu moro a bordo, eu e minha esposa, num Brasília 32. Faz 4 anos que eu tô no Brasília 32. 4 anos que já tá no 32, né? 4 anos nós já estamos no 32, né? Quase quatro. Mas Quase que fique quatro. registrado, é o Brasília tem 2 mais bonito e mais equipado que eu conheço. só a internet que não presta. Mas Aquela internet do Elon Musk lá não funciona. Conta aí, conta aí. Que esse fim de semana eu tentei botar a tua rede Wi-Fi no meu barco e não deu certo. Tava muito longe um do outro. Ele vai abrir uma reclamação oficial pra Starlink porque não tá chegando sinal no barco dele. Só que a internet Mas é um folgado do cacete. Eu disse pra tu botar numa vaga mais perto. E esse barco que o Marcos tem, ele é muito bom, o Delta 365 ou Delta 36, que o Nuno já teve um também. Na tua opinião também, né? Claro, 36 com é um certeza, barco pra morar, né? É um barco pra morar. Pro Nuno sim. também, né? Pra mim também. Pelo tamanho, ele é um pequeno apartamento e tem o pé direito. A Bem maioria alto, das pessoas consegue ficar de pé, que é uma característica super importante pra te pensar em morar a bordo, né? Isso. Te traz um conforto enorme, né? Não, E- pra morar a bordo, cara, pra mim, o Winch 34, o Delta 36, nada maior. Nada maior. Que Meu bate. limite de barco é um 36 pés. que ele bate? Que ele bate 36. Pois é. O limite de barco O é barco, 36. quanto maior ele vai ficando, mais força tu precisa pra operar ele, entende? Mais conhecimento técnico e se tiver alguma escorregada ou algum imprevisto, tu tem que resolver na força, né? Então, quanto maior o barco, mais força tu precisa. E o que ele bate, Além da carteira mais forte também, tu precisar, né? Do bolso mais Ah, forte, a com carteira certeza. mais forte. É mais Isso pesado. é muito importante. Mais O barco, pesado. o barco mais pesado, tudo é mais caro. Você sabe por que a minha ideia de morar realmente num barco de alumínio metálico e... Perdão. A ideia de morar num barco de alumínio metálico, tá? Um barco de metal. Por que realmente isso? Porque eles têm forro térmico, não mofa, tudo lá dentro. Tu guarda uma coisa no armário, daqui 1 ano tu abre lá, o armário tá seco. É só tu não botar. Não tem umidade E é dentro só- do barco. Então não precisa- não tem dependendo- umidade dentro do Por barco. causa do forro ou por causa do alumínio? Por causa do forro. Por causa do forro. Porque o alumínio é bem. O alumínio, e por que o alumínio? Agora eu vou chegar lá. Por que o alumínio? Resistência. E por que tem que ser alumínio? Por que não aço? Porque eu tenho alergia à ferrugem. Não tem alergia à ferrugem de verdade. só Não, É mas mentalmente. ferrugem, É ferrugem, cara, eu pra mim, Só não pra deixa a muita moeda gente cair que no- deve estar ouvindo agora, no né? porão. Aí a galera da osmose. É sim, eu sou a galera da osmose, dos fibra, mas adoro barco metálico, cara. O meu sonho hoje, se eu pudesse, se eu tivesse a paciência pra cuidar de ferrugem, eu teria um barco de aço, que é barato. É um barco mais barato de muito todos. barato. Um barco grande, barato. Hoje tu vai lá na internet e tu começa a fuçar. Pô, cara, eu tinha um barcão aqui, olha só. Quase 40 pés, 320, 330, 350. Cara, Tem, se acha e tá cheio. Agora tem que ter a paciência pra estar sempre lá cuidando e limpando o cantinho e não sei o que. Cara, É um casamento. é um casamento. Um casamento. Eu gosto, acho legal, não tenho e não vou ter. Eu acho legal quem tem a o paciência de alumínio nem cuidar. precisa Com pintar. todo o respeito do mundo. O precisa alumínio Não tem- precisa pintar. A minha ideia é ter um sem pintura, total. Só converte, Em né? cima, não só botar o jet deck. Por cima do alumínio, direto. Aham. Entendi. E a cada, sei lá, 3 anos, vai lá, tira o jet deck e bota um novo. Só isso. Já deixa até demarcado na posição, assim. É que o alumínio, onde é que ele vai o ser. alumínio é muito caro, né? E o barco É de caro. aço dá muito trabalho para manter. Isso. Então acho que eles são para condições mais específicas, né? O cara que
precisa realmente. Pro nosso clima, para o que a gente faz aqui, não é necessário, né, não. Vini? Eu mudei muito a minha opinião com o passar dos anos. Eu acho que hoje o barco ideal pra mim é o Winch 34. E acho que já tá fora de cogitação pra mim, talvez, ter um barco de alumínio, quero, mas quem sabe, né? Quero ter, vou ter, tem uma boa chance, tá? Se eu tiver boas condições, tá tudo bem. Se eu tiver o Winch 34, tá tudo bem. Tudo bem mesmo, de verdade. Nessa questão dos tipos de materiais de barco, né? Qual a vantagem de cada um? E principalmente para cruzeiros longos, né? O pessoal fala muito bem dos barcos de aço e Vamos lá então. alumínio. Os mais diferentes, né? Ferro-cimento. Depois Madeira. acho que nós vamos para já aço, convés inox. Tem um pouco de tudo. Convés de inox? Convés inox. Sim, o Cat é convés inox. Podorange. O Cat. O Cat é Convés convés inox. Aí o Podorange é do Bryce, de um amigo meu, francês, que ele faz charter pra Antártida. Tá aqui na marina, o barco dele. E convés inox. É um legal, super barco que ele já deu volta ao mundo, aquele barco e tal. O Bryce, cara, não sei se vocês sabem. Vou fazer uma pausa aqui no meio do negócio do Nuno, que ele já ia abrir pro Nuno. Ele deu a volta ao mundo, ao contrário de correntes e ventos, com 26 pés. Bolas de adamantio. Esse aquele cara que passa no pira e o cara desvia o olho e olha pro chão, assim, né? É um respeito. E ele é incrivelmente humilde. Incrivelmente humilde. Ele bota o braço por cima e te leva lá no barco e te apresenta o barco. Pô, que legal. Na maior humildade do Não mundo, conheço. como se, cara, vamos esse ano ele vai tem vir pra vontade cá. de conhecer. Não, o Esse ano barco ele vai vir dele pra tem, cá. né? Tá aqui. O barco aqui. dele tem. Ele trabalha no barco E dele pra vocês, também, quais os sonhos mais que um vocês cliente. têm na vela, assim? O que é o objetivo, assim? Uma viagem, A gente já volta pro Nuno, então. É, com certeza. O Não, Nuno aqui não A gente escapa, já né? volta pro Nuno. Porque ele tá no meio Aquela da gente, pergunta né? dos diferentes de materiais, já vai pensando. É. Mas o objetivos, assim, que eu acho uma coisa muito interessante, assim, os sonhos que tu tem na Posso vela. largar na tua mão pra começar, então? Já Claro, que tu perguntou, claro, vai lá? claro, Começa? claro. Começa? Com certeza uma volta ao mundo. Isso eu não abro mão, entende? Que eu ainda vou É fazer. mesmo, Vou me fazer. surpreendeu. Cara, eu não tenho Cara, eu vontade sou de dar amigo volta desse ao louco, mundo, passo o dia Certo. inteiro com ele. Não sabia Claro que disso. eu vou começar devagarinho, né? Eu vou fazer, de repente, uma travessia do Atlântico, né? Vou fazer ali, talvez o Mediterrâneo. Mas tu quer. Tu quer ir? Tu quer ir parando, assim? Como é que tu quer? Quero fazer, com certeza, curtindo. Mas tu quer ir porque a parando e viagem- curtindo a viagem. Tá, tu quer dar Ah, uma volta ao legal. mundo de 3, 4 anos, é isso? Entendi. Se tiver muito rápido na volta, pisa no tanque de combustível e vamos devagar, né? Não, tá certo, boa. tá certo. Morar a bordo, cara. Meu objetivo é morar a bordo e dar uma volta ao mundo. Para isso que eu trabalho e para isso que eu estudo e preparo, né? Um dia ainda vou O fazer. meu Que também. legal, cara. Eu Marcos, também, mas é morar Marcos? a bordo e dar meia volta ao mundo. mesmo? Tá falando sério? Sério, Pacífico e Índico, pra mim eu tô de boa, não preciso. Podendo ir pro Caribe e depois pra Europa, tô legal com isso. Eu também, só Atlântico. Eu também Só Atlântico, eu não tenho curiosidade nenhuma com os outros oceanos. Ah, o Pacífico eu até teria, Pode mas ser que depois seja de ir pra lá ignorância tem que minha passar parte. pelo Índico, aí não... Eu tive a oportunidade de conhecer já diversos países e a cultura desses lugares é fantástico, entende? Ai, cara, É, aí que as tá. ilhas da Como eu Polinésia, disse, Ah, imagina, deve ser Indonésia. animal. Tudo- Mas eu acho que vale mais a pena aí o cara, então, alugar um barco lá e ir de avião e curtir aquilo lá com o barco com alugado. certeza, com certeza. Pra mim que não tenho essa vontade, né, assim, de dar a volta ao mundo. Não, não é um objetivo dar a volta ao mundo, sabe? É o mesmo que ir para Ushuaia ou ir para Antártida. Não precisa ir com o teu, né? Não É, precisa. Não precisa. Não precisa. Cara, a história do Kiribati 36 era pra fazer o meu sonho na época, né? Que eu tinha condições diferentes que eu tenho hoje financeira. Era fazer o Estreito de Magalhães. Era só isso. E depois talvez ficar lá junto com a galera que chegava do Antártica, conversando com eles. Quando eu via algum, botava o braço por cima e... Ó, vamos lá comigo, meu barco vai, daí tu vai algumas milhas atrás e eu te acompanho. Quando vê, dá uma puxadinha ali na Antártida, mas ia ser uma vez só na vida. Eu tenho muita vontade de ir, é um dos meus sonhos, mas eu acredito que eu nunca vou chegar lá. Mas o Estreito de Magalhães, Mas vamos trocar se ideia. eu não fizer o Estreito de Magalhães nessa vida, na próxima eu vou ter que fazer, mas eu vou cumprir isso. Não és amigo do cara do Faz nessa, Fodoré, meu, eu te ajudo nisso aí, cara. É? Pô, mano. Magalhães é lindo e tá perto, não, é então, tão complexo. Tem pequenos sonhos também nesse grande sonho de dar uma volta ao mundo, que é atravessar, pelo menos velejar alguns minutos de balão no Cabo Horn. Tem um amigo meu que eu já combinei com ele, né? Mas assim, Tá de brincadeira. situações ideais. Sobe uma bexiguinha ali, dá uma Só pra tirar uma panadinha. foto e mandar um print da Isso, localização. isso, Dizer, ó, toma, seus... Queria muito fazer de monotipo do Rio Grande do Sul até Laguna também. Ah, isso eu sou parceiro. Isso eu sou parceiro pra ir contigo. Repetir a rota do Garibaldi.
Saindo no Rio Tamandaí de Até monotipo. a gente tem um projeto que eu acho que o Nuno tá dentro. Que eu tinha comentado com o Nuno. Ou com o Nuno ou com o Tom. Sobre a nossa travessia lá em terra. Ah, sim. Velejando em terra. Isso. Com o IndyCar. Não fala. Essa fica pra próxima. curiosidade. Mas são tudo relacionado à vela, né? Sim. Eu conheço o cara que administrava, esse é o Flávio Jardim, é o cara que administrava o barco que eu era sócio, ali da Flipboat. Ele tem 2 recordes, vamos dizer assim, dois feitos bem importantes. Ele é o brasileiro mais novo a dar a volta ao mundo, capitaneando o barco. Da hora. Ele deu a volta ao mundo em 3 anos num catamarã de 44 pés, se eu não me engano. Top. 3 feitos, lembrei de mais um, que é o primeiro dele. Com 17 anos, o pai dele emprestou o barco para ele, para os amiguinhos da escola, para ir para Fernando Noronha, ele saiu de Florianópolis. Nada mal, hein? E eu acho que o mais difícil que dar a volta ao mundo, Voltou. pelo menos para mim, ele foi do Oiapoque ao Chuí, do Chuí ao Oiapoque, de windsurf. Caramba, meu. Foi um projeto que ele... Não, ele é doente. Do nível do Beto Pandiani, quase. Né? Caraca, não tem problema. Foram. Coitadinho, ele fez tratamento depois. Não, eles foram. Não, até hoje ele Cara, trabalha que com top, isso. meu. Ele foi de windsurf. Não, Ele eu tô saiu, ligado. se eu não me engano, pô, ele já me contou, mas Não, tô ligado, não dá ele pra trabalha guardar com tudo, isso, o cara é fantástico. Se eu E não me engano, humilde. eles saíram 4 amigos e chegaram lá em 2. Teve um pessoal que imagina, puxado, você ir subir no windsurf com tudo que tu tem na vida naquele momento. Na prancha e nas costas, acampando em praias e tal. Cara, deve ser... Um baita velejador e um cara humilde pra caramba. Muito gente boa. Muita gente boa. Nuno, vamos voltar à ideia. Faltou alguém falar um pouquinho Faltava dos dos sonhos, né? O Nuno ainda O não... Nuno dos sonhos aí, Eu ó. tenho que ter o barco no meio, não necessariamente Quer cumprir viagens feitos. grandes. Não gosto de aparecer. A vela para mim é um meio muito importante. Compartilhar essa paixão é importante. Por isso eu mantenho 2 barcos. Tu não falaste que no meio entre a Flipboat e o teu barco atual, Ah, sim, muito importante, verdade. Obrigado. tu caíste no meu barco de competição Verdade. que eu emprestava para o pessoal aqui. Vamos lá, então vamos contar essa história completa, então, desculpa. Logo depois que eu comprei as cotas, eu e minha esposa compramos as cotas no barco da Flipboat, eu contratei um outro amigo nosso aqui da Marina que mora a bordo também, o Henrique, para me dar mais uma aula de vela no meu barco, porque da experiência que eu tinha de poucas aulas e um barco que eu aluguei em Paraty, que não tem vento, então eu capitaneei um barco a vela somente no motor em Paraty. E aí, Já é legal. porra. Legal E pra aí o Henrique saiu com a gente. Foi um dia fantástico, assim, aprendi muito com ele. E ele me convidou para fazer uma regatinha. Olha só. E Chama qual foi? Fomos eu e minha esposa. Foi uma regata aqui na Brava. No ano passado. Tu eu não lembro, tava. tá? Tu tava Aham, tu claro, também, claro. tu tava. Que foi legal pra caramba, tu saiu muito bem, cara. Foi, aí ficou. Acho que nós tava só nós 4, né? Tava só eu nós e a 4, Bela, pô, eu e a os dois Bela fazendo a esforçaram pra proa. caramba, cara. Eu e a Bela fazendo a Tu tava, proa. né? Na Itália. Ficamos em segundo, né? Ficamos? Eu e a Bela fazendo terceiro. Eu e Terceiro. a Bela fazendo proa e tu tava no leme e o Henrique na secretaria, né? Isso. E a gente foi bem. E aí gostei da brincadeira e falei pra ele, cara, quando tiver alguma outra me chama. E aí foram me chamando e eu tô aqui, né? Eu tô fazendo regata, tô aprendendo muito mais do que eu aprendi em todas as aulas, porque é ali que... Ali é muito já bom. vai para a prova de fogo, que é Semana de vela. se conhecer diante dos melhores, né? mas a gente já teve as provinhas de fogo, pra Sim, mim pelo sim. menos, que sou pouco experiente, Então, eu mas já fiz uma volta à ilha, né? E já fiz um circuito ali em Floripa também, que foi bem legal. Ali eu aprendi muito também. então. Volta à E ilha agora- não deu pra aprender tanta coisa, não Aí tinha pros vento. novatos aí, dica master, quer cortar caminho, aprender a velejar de verdade, Vai pra regata. vai pra regata. É legal pra caramba, não é preconceitos, regateiro, não sei o que. Cara, sim, tem. É legal. Mas cola um o legal dia e vai num fazer barco, vai regata brincar. com um barco de cruzeiro. Cruzeiro Não tem é problema. brincar.
Vai brincar. É legal pra caramba, Tu vai testa aprender muito. a si mesmo, tu testa o barco, Você não estraga o barco tanto. Tu vê o quanto é ruim ou tu vê o quanto é bom, é muito legal. Porque Só tem a aprender. é de perfil de cada pessoa, né? É. Tem gente que vai gostar de ir lá e competir. Eu sempre fui competitivo, sempre gostei de me esforçar nas coisas que eu faço e tal. Tem gente que já não tem esse perfil, que gosta de curtir, relaxar. Aí o regata não é o lugar. Pra quem só quer curtir, relaxar, passear. Tem a canoa de cerveja depois, tem o. Sim, aí É o isso pessoal. aí que me cativou a vida inteira no esporte, né? Cara, Andando pelo sempre mundo tem- aí correndo regata por causa das canoas de cerveja, né? Que é outra coisa, você vai encontrar os amigos, fazer amigos novos, o cara que É verdade. tem o convívio. Às vezes os inimigos, Pré- né? Às vezes a gente faz os inimigos na regata. Faço, eu fiz uns. Mas mais do que vencer outros barcos, você vê que você está evoluindo, que tá, você olha para trás, pô, olha, que é sempre uma situação diferente. Mesmo a contravento, caça tudo, vai para cá, para lá. Bom, no circuito, Não é nada igual. no circuito em O Florianópolis, a barco gente não tem. notava que tinha gente que ficava chateado de tanto que a gente comemorava no final de cada regata. Só que eles não sabiam que a gente estava comemorando só o nosso resultado, não o resultado em relação aos outros. A gente tinha velejado bem, estava feliz, a gente não sabia se tinha ganhado, perdido, até porque o resultado oficial sai bem depois. Sim, é no corrigido, então tem hate, né? Então nós chegava comemorando, pô, fizemos uma baita velejada, legal, e comemorava em cima do barco, o pessoal olhava assim. É. Mas isso é o que importa. O que vai para o papel lá. Eu não tenho mais espaço para troféu, não quero troféu. Eu dou os meus troféus todos. Não... Também não tem mais Mas- espaço para troféu, eu moro no apartamento, no kitnet. tenho 2, encheu a casa. Não, vocês Não, mas ainda estão assim, bem. Eu de- não tenho espaço pra troféu. O negócio é mais o convívio, pô, você cimenta amizades e você olha que você está se aperfeiçoando, você está chegando Evoluindo perto cada do... dia. Evolução. Evolução é tudo na vida. E a qualidade da amizade, pô, a gente permite ter um papo desses hoje aqui, cara, que se fosse só no churrasco, na cerveja, a gente talvez não... A ideia do podcast é essa, É, e cara, pra porque quem a gente tinha esses papos aqui no pier, literalmente, aí ficava, ela juntava um, aí vinha 2, é que nem curva de rio, né? Vai aparecendo as Vai tranqueiras parando todas. tudo ali. Aí daqui a pouco tinha 3, daqui a pouco tinha 6. E o Pina Marina que é comprido, né, meu? O cara sair lá de trás pra Cara, chegar na porta, ô, meu. leva um tempo, né? Não, e é cheio de. Não é assim, tipo, Malandro é o Nuno Foda-se. que deixa o barco dele aqui quase na saída É, já, né? Isso aí é... foda-se, o pessoal não é gente, pô, vou passar reto. Cara, não tem. Tu sai do barco, tu para no primeiro barco, eu só vou levar o lixo, tá, amor? Já volto. Sim, 3 olhando lá horas pra dentro do barco. depois, Já volto. Aí ela liga pra mim depois de 4 horas. Tá onde? Eu, porra, não cheguei nem na lixeira. tô quase chegando na lixeira já. Falta só mais 20 metros, isso significa muita coisa. E às vezes dá vontade, cara, de sair correndo. Se a gente realmente tem compromisso mesmo, cara, tem que sair se desculpando porque é difícil. O povo é gente boa, o papo é bom e, cara, o pessoal é muito querido. O pessoal é muito querido. Da vela, assim, cara, já participei de um bocado de tudo. Aviação, moto, o Nuno também, já voou desculpa, asa delta, parapente. Eu foi um pouco de tudo, foi asa delta, parapente, avião, foi um pouco de tudo na vida, moto, de trilha, carro de corrida, carro de arrancada, de corrida não, de arrancada, kart e a vela. Pronto, achou, era a vela, não consigo largar. O meu sonho da minha vida era morar a bordo, hoje já moro a bordo e tá legal, pra mim já... Quantos tickets positivos que a gente consegue colocar na vida, cara? É o que vale. E não precisa ser. A gente mira lá longe. Eu, quando comecei, tinha um monotipo e vi os barcos fundeados. Um dia eu vou ter daqueles. Acabei, a minha vida foi se desviando para a vela, que me levou à engenharia. Dentro da engenharia só queria engenharia naval. Dentro da engenharia naval tive um trabalho que me permitiu até ganhar dinheiro. Não muito, mas com dignidade. E me permitiu viajar, etc. Mas me permitiu ter
troquei de barco 3 vezes antes de comprar o segundo carro. Não critico. Aquelas paixões assim, coisa O difícil. Gui entende, né, Gui? Eu tinha 3 barcos e eu ia de ônibus pro clube, porque eu não tinha carro, né? E as namoradas iam junto de ônibus. Então, Todas ficaram no caminho, mas... eu tinha... Hoje eu sou solteiro. Não sei por que eu sou bem Não, legal. Hoje eu tenho carro, né? Porque pra vir pro clube eu preciso de carro, né? Ele cresceu agora. Agora ele tem um carro. Tem um carro, né? Em breve Tô tá doido. comprando outro barco, né? Sim. Mas tô doido pra vender o carro pra comprar um barco. Não, inclusive, em seguida fala com o Nuno sobre isso. Né? Então, o Gui aí é um ancião da vela aí também, já tá há um tempão na vela, compete há muitos anos. É o nosso estratégia do nosso grupo e é bom. O cara não perde as largadas. E... fantástico. O guri é bom, o guri é bom. Treinamos pra isso, né? E o time se torna bom, né? Vai ficando, sem não querer, é, acaba se não é tornando. o cara ser bom timoneiro, o cara ser bom proeiro, o cara... É o time. É o time. O barco não veleja essa só com sensação um de leme. time é uma coisa que serve pra vida. Eu não tenho experiência, eu não naveguei em outros barcos, em outras tripulações. Mas eu acho que a gente se dá bem, a gente se tratar com respeito dentro do barco faz muita diferença, porque do lado das canoas de cerveja que tu falou, eu já conversei com pessoas que navegam em outro barco e dizem que o negócio não anda porque é muita briga, muita confusão, muita... Gritaria, muito xingamento. Barco anda a vento, não grito. Só pra avisar. Que antes de mais nada, além de ser um time, tem que ser amigo, né? Ter o respeito de amizade, né? Então, Vamos aos acima de materiais? tudo. Vamos, Que eu tô curioso pra saber, assim, Pois tipo... ferro cimento, aço, Isso. convés, De inox. inox, Ah, mas com isso não aço, precisa nem comentar. ou né? full inox. Existe veleiro full inox? É mesmo. Tens quanto dinheiro pra gastar? Pois começa por aí, né? Assim, Vale a pena? Faz Por alumínio. que a gente Eu quer- acho que não vale a pena. Faz Faz alumínio. alumínio. Faz alumínio. Alumínio Eu também acho. É difícil de soldar. Mas é muito mais hoje, barato. hoje tá É de boa. frágil. Não, hoje tá mais tranquilo. Não é tão fácil. Ele perde resistência, né? Quando tu solda errado. Ah, Sim. Quando você solda, vira latinha de cerveja. Então, as chapas, você não... em barco de aço, você pode soldar blocos, que a gente chama, né? Fatia de barco. Barco de alumínio tem que ser tijolinho. Sim, tem que ser de Não proa, pode de proa a ter... popa, tem que ser de proa a popa. Uma chapa só de proa a popa e tu vai subindo elas até chegar e ao... não as emendas não alinhadas, para não ter essa coisa de... porque ele perde, se é um alumínio resistente, ele tem têmpera, né, temperado, ligas, mas quando você funde ele com solda, ele funde tudo e perde as Perde a propriedades. têmpera. Tanto que uma grande alternativa é colar. Barco mastro já se faz mastro colado sem solda. E casco acho que também já deve ter, ainda não vi, eu deixei não de vi acompanhar. também. Mas é possível fazer colado. Nossa, deve ser Hoje um fácil. desafio de engenharia inacreditável. Tem superfície. Existiam umas bicicletas antigas que eram speed de alumínio, que elas eram coladas ao quadro. Era colado. Era encaixado, tipo Tubos, ultra né? usinado e era colado ao quadro. para não perder resistência. Para não perder resistência. Justamente. Fantástico. Aí tu consegue Eu trabalhar já com bem conheci menos uma material, dessa. Eu conheci uma Ficam barca leves. assim. Chega mais perto do... ficam leves Você e... usa a propriedade. Agora, não é que o alumínio não enferruja, não é de coisa de ferro, mas ele oxida, né? Na verdade, ele oxida imediatamente, mas forma uma camada de óxido que, se for uma liga naval, O óxido é uma Para melhor ali. proteção que tem. Camada passivante que se chama. isso Ele passiva a superfície e não progride, não deixa progredir. Mas, por outro lado, ele é sensível a outros metais, até alumínios. É tudo de alumínio. 2 alumínios diferentes, um vai criar Depende da liga, né? pilha galvânica com o outro e você vê corrosão. Como é que pode? Era tudo alumínio. Não é bem assim. Então, quando junta a peça, tem que ter um isolante entre eles. Se não for a mesma liga. Se não pintar o fundo do barco, deixa cair uma moeda dali a 7 meses, a moeda atravessou para o outro lado E tens um buraco no e tem casco. um buraco, Tem um no buraco casco. no casco. Não sei, tem que ter muito cuidado. Aplicou um rebite, o preguinho. Cadê o preguinho do rebite?
vai te causar É problema. um barco para pessoas caprichosas, né? Então Isso. É. tem que ter muita disciplina na construção. O encaixe dos paineiros tem que ser quase perfeito. E tem um amigo que conseguiu, ele construiu um, e ele conseguiu comprar lá da Embraer, vencido, que lá passou um dia, venceu, né? Ele conseguiu comprar 3 galões gigantes, daqueles Prime de alumínio aeronáutico, assim. Prime verde. para alumínio Um mesmo. verdinho, verde, Aquele amarelo. verde. E ele borrifou dentro do barco, todo era verde. Tu abria um paineiro, uma tampa, tu tirava o forro térmico, atrás assim, tu olhava, tava verde. Mas, cara, tinha tudo caído lá dentro. Parafuso, tinha isso, tinha aquilo, tinha aquele outro, eu não sei o que. Tava cheio de coisa caída no barco. Nada. Barco perfeito. Perfeito. Passava um algodão assim no fundo, assim. Perfeito o barco por dentro. Não, só pra ter uma ideia, um avião dura 30, 40 anos. Sim, o avião, o problema dele é ciclos, é fadiga. Fadiga. Mas é que é diferente do barco, né? Que eu não estava falando da pilha galvânica. Porque para formar a pilha galvânica tu precisa do meio, e o meio é a água salgada. E o avião não tem água eu salgada amo que... barco de Nem alumínio. precisa ser água. O ar carrega muito Muito sal. sal também, Você no avião já não tem esse problema, né? Eu amo barco Tem de menos, alumínio, mas também acho tem. fantástico. Só pegar uma cúmulos nimbo, ele já toma um banhão e já sai Mas limpo é do doce. outro lado. É doce. Sim, ele já sai limpo do outro Ah, lado. isso é limpo, é. Aterrizou ali no Santos Dumont ali, já pega uma CB. O que eu menos sei ele é o parado, ele funcionamento. precisa ter anodo para dentro d'água. Ah, é, também não O sei. barco, também. é. Eles têm que, você O vai ver ideal aqui é- todo o barco que está aqui do lado, vários anodos pendurados para fazer terra, qualquer coisa. Ele é muito condutivo, mas você não quer que na ponta seja ele a fornecer elétron que abre buraco. O ideal. Ô, Nuno, mas agora- eu só falei do alumínio em relação ao inox que o Vini falou, né? Porque construir um barco de inox é meio que uma loucura, né? Não, é doideira. Não sei, Pô, e as fissuras que dá? falam do inox como se fosse uma... Tem inox e inox. Mas primeiro, o inox não é bom de ficar debaixo d'água. É péssimo. É horrível. Ele tem problema de corrosão Sim. intergranular. Até porque ele tem que fazer polir, né? Porque senão Se ele não começa... você perde o polimento, começa... então, Fica marrom, ferrugem. o inox O inox enferruja por falta de oxigênio, sabe? Falta de oxigênio. dá problema. Eu tive problema em boiler, deu microporosidade, porque acho que às vezes o tratamento de água veio com muito cloro. Eu também botava um clorozinho lá. E o cloro fura o... Tu o sabe tá que essa dentro da água que vem desses canos aqui são ferrosas, né? também. Então ela vem muito alimentada com ferro. Sim. E a gente bota pra dentro do boiler que é inox. Aí fica ferro com inox. E daí o boiler se vai, por isso que ele fura embaixo. E os cascos de fibrocimento, Nuno? O que tu acha? Pensando assim, qual a aplicação Ferro, que teria? Ferro, cimento. É, Ferro, Ferro, cimento. ferro. ferro, cimento. cimento. O que eu na faculdade eu vi durante um mês e pouco um projeto que era de pesqueiros para a África. Era um método barato com um material que é comum. Em todo qualquer armazém tem cimento e tela de galinheiro. Então, e qualquer um sabe misturar, bota uns aditivozinhos, aquilo sela bem. Problemas, bom, Peso. casco acaba sendo mais grosso, mais pesado, tudo mais pesado significa mais dinheiro. O preço do barco não é por tamanho, é por volume e por peso. Então quanto mais leve o barco, mais chance dele ser... Economiza no casco, gasta no motor, no mastro, nas no catracas. mastro. Faz um barco de aço, por exemplo. Exatamente. O mastro tem que ser muito mais forte, Vou o economizar no estaiamento, casco. e é um casco que vai te custar 6% do barco. E economizei no casco. E todo o resto é mais pesado, mais caro. Porque Sim, tem- aderna um barco de 2 toneladas. Fácil. Qualquer mastrinho faz isso. Mastro 16 pés com vento certo, aderna um barco desse. Agora, aderna um barco de 40 toneladas, que nem deve ter uns barcos de ferro-cimento, que deve ter pelo menos 20. Agora, aderna um barco desse. Agora o Você ferro... vai ter que ter um mastro decente para fazer isso aí. Sim, porque Estaiamento, caríssimo. calcula-se o mastro pela estabilidade do barco e pelo peso, né?
Agora imagina Então- o quanto um barco desse afunda pra dentro da água, a estabilidade que ele tem. Como é que tu Duro. vai velejar com o É um negócio? barco duro, né? Voltando ao ferro-cimento, negativos dele, o cimento ele trabalha bem em compressão, não em tração. E veleiro, mais ainda, ele torce. Então é sujeito a trinca. E trinca, se ele se permeia e vai até Ao a ferro. tela, então a tela tem que ser já um pouquinho mais tratada e tal. Mas também qualquer um faz uma pocinha, um montinho lá, Fecha a cava um trinca. pouquinho e fecha a trinca. A temperatura baixa, qualquer fissura vai entrar água e ela se expande. A água varia de volume, o mínimo do volume é 4 graus e depois começa a aumentar de novo, quebra o cimento. Então o pesqueiro tem problema da caixa de gelo, né, que acaba quebrando. E, sobretudo, quem seriam os usuários disso eram os pescadores lá da África. O pescador pegava uma pedra, jogava na água, tá vendo? Pedra não boia. Aí pegava um pedaço de pau boia. Apesar que qualquer barco, ele não é por ser de madeira que ele boia. Mas era o exemplo que eles davam. E você não consegue lutar contra preconceito, né? Mas tem veleiros que foram construídos, aqui tem um aqui por perto, é pesadão, é feio, o acabamento eu digo que é economia de palito em jantar de lagosta. Fazer um barco enorme, poupando no casco, que é economia besta. Então talvez não uma- vale a pena. Não seria talvez um pouco de falta de conhecimento, de pesquisa de quem Sim, começa sim, a fazer antes de pôr dinheiro, fala, né, cara? Já tem gente que vai te dar maus conselhos, mas não consulta só um, né? Tinha um casco desses lá no Rio Grande do Sul, no Yacht Clube Guaíba. Ficou anos lá parado, boiava, aí eles botavam uma bomba lá, porque ele chovia e enchia d'água, né? Uhum. Aí de vez em quando eles botavam uma bomba lá pra dentro pra drenar a água, mas ficou anos lá o casco, sem conversa, só o casco. Coisa boa pra fazer um coral, né? Uma casa de coral. Já Mas lá não tem essas modernidades, né? Lá é meio frio pros corais. Lá era bom pra mosquito, né? Então de vez em quando eles Aí é tinham ruim, que... aí é ruim, Era ruim. Mas ficou anos lá esse barco lá. É um barco ecológico. Não cria craca, mas cria mosquito. Tá? Quando você tem um monte de métodos de construção, desde tábuas juntadas contra uma estrutura, pregado, parafusado, etc., e outros métodos mais complexos. De novo, o tipo de construção, se vai velejar, o estaiamento puxa para um lado, a quilha para o outro, o mastro faz força para baixo e está tentando tornar o barco uma banana, o leme puxa para o outro lado, você tem um monte de forças agindo, torcendo, trabalhando. Então a madeira é boa que ela tem um certo trabalho. O alumínio também tem flexibilidade, ductilidade, né, que ele tem alongamento, né? O aço naval, eu trabalho com navio, o aço naval estende mais que o alumínio a ainda. partir de 26%, alguns eu testava, quebrava com 40% de alongamento, aquilo estica. Então aquilo, uma porrada, aquilo amassa e não quebra, não fura, enfim. Só esqueceram de avisar isso pro pessoal do Titanic, né? Que tem que usar o aço naval. Em vez de usar o aço naquela comum. época Não tinha, né? Não tinha. É tudo que dá, né, meu? Na Não, época era aço muito forte, mas um pouco malhado. Seco. Era brittle, como é que chama? Frágil. frágil, não é frágil. dúctil, é frágil. Frágil. Ele é vidro. E ainda em baixa temperatura ele quebra que nem vidro. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, que eles fizeram um monte de navio, o navio ficava pronto em 4 dias. A cada 4 dias saiu um navio. O navio demorava um pouquinho mais, mas era rápido. E os americanos aprenderam a soldar porque desenvolveram a solda. Mas pegava o inverno norte-atlântico, o barco se quebrava. O barco estava inteiro, não tem desgaste, por que quebrou? Tinha problema de design nas escotilhas, canto reto, não é
Canto reto não é bom para nada que navega, né? Uhum. Nem que voa. Nem que voa. O Ou Comet, qualquer coisa que tenha qualquer estresse, Sofre de enfim. força. mas esforço. Né? é bom para ir para a Antártica. No aço, o aço e o alumínio, eles absorvem choque sem furar. Uhum. Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o projeto do barco de alumínio, me fizeram uma demonstração com uma marreta de 10 quilos e um aço de 3 milímetros. Travado em todas as pontas, acertada a marreta com uma força absurda no meio. A marreta afundou, ficou a foto dele ali, e ela voltou para cima. Tum. Cara, era quase uma mola. Sim. E daí eu tá aí na solda, que eu ia dizer aquela hora, eu ia me intrometer no teu assunto ali sobre a solda. Eles botaram uma chapa soldada e o cara fez exatamente a mesma coisa. Ele amassou dos dois lados e a parte da solda ficou mais rígida. Ali ele voltou. Na solda, ele não tortou. E bizarro que ele trabalhou e voltou. Nas partes da solda ele segurou. Eu achei aquilo muito estranho. Cara, eu A achei solda sempre o material depositado acaba sendo melhor do que o material de base. fantástico. A gente testa isso. Cara, Porque é raríssimo tu fantástico, ver uma cara. solda. Trincou na solda. É uma força de expressão. É raríssimo tu ver um trinco no meio da No meio solda. da solda. Geralmente é no. Não é na solda. Não é na solda, é logo após a solda ali. Onde. É no encostado da solda com o o material bruto. base. É. É da zona termicamente afetada. Exatamente isso. Também tem problema de design, pode ter problema de solda. Ah, mas aí seria um Mas- erro de construção, né? Eu digo, Sim, quando é. é uma coisa que não é sem Sim. erro e tal, geralmente é. Se é feito com gente competente, sem economia, você tem um casco forte. Mas tem aços que Legal o papo de hoje, bem que não doideira, não assim. são tão. Tinha o aço sueco, e depois os aços japoneses, o aço Kubota, não sei. Aços que se dão bem com. Mesmo quando está exposto, né? Você vê o navio acaba raspando na defensa, risca, está cheio de risco de coisa. E o barco não fura, né? A gente mede espessuras nele e tal. A gente não vai medir. Às vezes, cria um pitting lá embaixo por algum outro motivo. A gente não mede lá, a gente mede um todo, né? E aquilo aguenta pra caramba. Qual a espessura de uma chapa de navio desses, assim? Sim, o navio médio de 200 metros tem chapa de 14 milímetros no fundo. Não é muito. No convés é um pouquinho mais, tem lugares mais fortes, mas tem alguns lugares que é um navio de container que as aberturas das escotilhas são muito grandes, então o convés é muito estreito, então ali tem de 2 polegadas. Os navios têm Ou as mais. longarinas, né? sim, é uma estrutura, tem Para poder ter a elasticidade que ele precisa também, né? E É. a rigidez, porque É na que verdade tudo- ele quebra no meio, né? você Se tu largar pega um navio do jeito que é o desenho dele, ele quebra no meio na hora, né? não necessariamente, porque ele está distribuído as forças. Mas você pega mesmo esses reforçadores, essas longarinas, que são até a estrutura terciária. Você pega a chapa de aço, a gente pendura lá com os eletroímãs, a chapa, ela vem que nem uma banana. No navio, a gente faz estrutura e descarrega em antepara, descarrega em anéis, que depois tem gigantes e depois vai para as cavernas, vai para as anteparas. Então a pressão da água se transforma, você faz força aqui, ele faz força nas bordas e essas bordas são resistidas nesse que a gente chama de painel, né? Isso é a primeira coisa, acontece na vela também, né? Uma força assim, ela é transmitida ao longo da Do superfície, né? Para não me perder muito, para não ir muito especificamente, mas você pega um navio e reduz ele ao tamanho de um carro, essa chapa que tu achas que é grossa vira mais fina do que papel de cigarro. É uma estrutura Super leve.
sensível. Uhum. Sensível. Sim, tanto que Faz falta quando você um elemento lá num painel se quebrou, amassou, pegou uma força e ele tombou. As forças são ao quadrado. Então a força que estava num painel assim, de repente tem o dobro, mas não aumentou o dobro, aumentou 2 ao quadrado. As forças são quadráticas. É tudo. Então é uma coisa. Não é sensível, mas como perdi a palavra agora. É uma estrutura leve. Frágil, leve, que chama-se estrutura leve, né? Que é tanto que, assim, eu não tenho experiência com navio nenhuma, muito menos como tu tem, mas eu sei que existem pessoas pagas e bem pagas para distribuir os containers no navio, né? Por peso, para poder distribuir as cargas. E é mais para estabilidade. Tu acha que não é? Não. Peso não. O navio de container é um navio um navio de volume. Não é tanto peso. Ele tem muita área. Quanto que ele varia? Eu sempre fico curioso, então vou te fazer a pergunta. Quanto que ele varia a profundidade? Descarregado e carregado? O calado dele muda muito? Não pode mudar muito, mas varia. Vamos dizer aqui de 7 metros a 14, que são os que vêm aqui, é com 14 metros. Dobro de calado, não varia muito. O cara é acostumado, ele trabalha com isso, cara. Caraca. Mas eles têm que lastrar para o hélice não sair para fora. Até para em termos de estabilidade, você precisa de um volume. A estabilidade de forma, se afunda mais um lado, o outro, então tem mais Arquimedes fazendo força desse lado do que nesse. Ele volta. Então o volume debaixo d'água é importante. Você põe ali um prato desses na água, ele vai boiar. Mas um pouquinho ele já. Então, quanto precisa de um certo volume dentro se for falar d'água. de materiais, então o nosso veleiro de fibra é muito mais resistente do que um navio de aço. Proporcionalmente. Proporcionalmente, sim, claro. sim. Não é resistente. A gente consegue fazer barco de fibra até uns 30 metros. Depois já não vale a pena. Que esses brinquedinhos aqui é vidro e plástico. Né? Sim. É vidro e plástico. 30 metros, então, é o tamanho máximo do máximo. Muito Tem resistente, alguns barcos um pouquinho maior, caça-minas, tantos caça-minas era de madeira. Mas ainda fazem alguns de Existe algum outro material assim que a gente desconhece, assim, que esteja fora da linguagem popular ali, que a gente falou ferro-cimento, aço, inox, alumínio, e não sei o que. Sim, tem a fibra de carbono, mas continua dentro dos plásticos. As fibras são... Fibra de bambu? Sim, tem usos específicos. Não... Mas tudo é resina. Tem algum outro material mágico, alguma coisa? Titânio, vamos fazer um barco de veleiro de entra nos metais também. Tá metálico. Tiveram em Floripa aí ano passado, eu acho, que fizeram num barco inflável, num trimarã inflável. Meu chapéu. Meu, aquilo era maluco. Dando volta ao mundo, não tá? Afundaram o barco, aí arrumaram, nosso... Meu, maluco. Mas perderam o barco. Os vídeos... Perderam. Deu BO lá, mas afundou os caras... nos 300 metros. Mas não foi os caras movido a vodka, né? Cara, eu acho que eles não bebiam muito, não, cara. Batia a onda e molhava o barco por dentro. Foi cara, a estrutura que segurava aquilo que quebrou. Era de alumínio, né? Alumínio e inflável. O que quebrou não foi que furou e... Até porque as bananas eram divididas, né? Se furasse um ponto, os outros seguravam e tal. Mas... Tava empenhado, já saiu empenhado, né? Mas... que doideira. Aquilo ali, eu falei... Cara, já teve experiências, atravessaram o Atlântico com um junco um junco, né? De papiro, barco de papiro dizem que os egípcios tiveram por aqui com barco de papiro, os fenícios também. Teve um norueguês, o Thor Lago Heyerdahl. aquele Titicaca do... Isso. Tem também lá, né? Então por isso que eles acham o mesmo barco no Egito e no lago aqui na Venezuela. Pô, o mesmo tipo de barco. Aí o cara... Os caras sabiam pescar, né? Não, os polinésios, cara... Os caras eram bons em pesca, né? Tá comprovado já que os caras já tinham vindo pra América do Sul há muito antes dos europeus, que eles rodaram na Austrália, no... O Brasil foi descoberto em 1500 e os índios não eram gente. Porra.
Mas os polinésios tiveram por tudo. O Pacífico, que é o maior oceano do mundo, eles rodaram todas as pontas do Pacífico, eles rodaram O que com os índios aquelas estavam canoas fazendo aqui, então? polinésias, com Passado, vela, Enfim, tem. Daí as coisas de colégio Então, que eu não mas- aceito, né? Teve esse o norueguês, o Tore Ardal, fez primeiro um barco de balsa, madeira balsa, e fez esse de junco, o junco de papiro, e atravessou o Atlântico. O cara chegou aqui, então provou que realmente pode ter sido o caminho do Egito até aqui, né? Vamos dizer que a humanidade, depois da Atlântida, ressurgiu há uns 14 mil anos. A gente começa a ter história há uns 5 mil anos antes de Cristo, né? Mas antes disso já se navegava, e depois teve grandes desenvolvimentos com O Egito. primeiros Mas grandes... O Egito foi, na navegação eles foram fortes. Foram os primeiros que eu vi, assim, que deram uma... Mas não, eles eram ali locais. Locais, não, locais. Quem trafegava muito eram os fenícios, que vinham dali do Líbano, dali, é tudo perto, né? Chineses também, né? Tinham uma navegação bem forte. Chineses Dizem que também. tinham Os chineses dizem que tiveram por aqui, tiveram na Europa, Ah, etc. eu sei lá, eu não duvido, porque... Mas, enfim, Quantas vezes tu já Não chegou tem numa vídeo. ilha e nem sabia o nome? É. Quer dizer, isso nunca aconteceu comigo porque eu sou da época do GPS, né? não tem Mas, cartografia, não tem, mas eram homens com H maiúsculo, viu? Não era... Cara, há 50, 100 anos atrás, que não tinha GPS, não tinha... A tecnologia era precária, os caras já eram muitíssimo mais, assim, valentes do que hoje, né? Mas não tem a dúvida. Os materiais eram Cara, diferentes. quanto é que Deus do tu céu. quer? Quer ver, ó? Quer o fazer uma pior é que pergunta era difícil assim, pra cara. ti. Quanto é que tu quer pra dar uma volta ao mundo num barco sem motor? Me convidaram pra ir fazer uma volta dessa, eu não quis ir, né, mano? Mas era motor elétrico, mas eu iria, com certeza, se tivesse tempo, né? Porque a gente não tinha tempo, né? pra Hoje fazer o teu couro vale mais, né? É. Não, cara, eu acho que motor Cara, no barco... eu tinha um é piloto, segurança. um comandante e o contramestre, o mestre e o contramestre, e o resto o navio ia sair, eles catavam bêbado Passando na na rua, passando na rua. O cara acordava dentro do barco, cara, você vai lavar com velho, vai ajudar aqui, fazer. E os caras saíam. Eu já vi um veleiro entrar em capa. Pra quem não sabe, dá uma pesquisada aí o que é um veleiro entrar em capa. Eu já vi um veleiro entrar em capa e não consegui tirar. Que a vela fica trancada. Não conseguia tirar. E ninguém conseguia mexer o leme. O barco travou. Aí como é que eu tirei? Um barco de aço, era um Multishine 42. E a gente conseguiu tirar no motor. Eu liguei o motor dele e tudo. E até que daqui a pouco ele começou a andar meio que... Mas trancou a escota? Trancou a escota de um jeito E e não cortaram travou por e o quê? barco começou a andar lateral. E não consegui tirar de jeito nenhum. Mas tem um jeito de tirar que depois tu consegue reconstruir, que é desatando, e tem um jeito aquele... não. É, Claro. Não. Mas corta Nada na que uma pontinha. marreta não resolvia. Corta na pontinha e depois Mas o amarra leme novamente. estava extremamente duro e de alguma forma o leme pegou um jeito ali, o leme era muito desequilibrado. O barco era bem mal construído. Eu admito, o barco era bem mal construído, o barco travou. Travado. Eu pensei, se tiver uma pessoa aqui sozinha fazendo uma travessia num negócio tem desse. que cortar a escuta. Cara, pra mim motor é segurança. Ah, com a bordo. certeza. Te Pra aumenta as mim, possibilidades. Um bom motor no barco é uma segurança no barco. Veleiro feito pra velejar, que bobagem. Cara, eu fiquei muitos anos parado aqui na marina, travado, sem navegar, porque eu não confiava no motor. Eu tinha um motor bom, um motor e a questão confiável, é que altamente confiável aquele motor que eu tinha, possivelmente mais confiável do que esses motor modernos, ou do motor que eu tenho hoje. Mas eu não me sentia seguro com o motor. Ele não segurava marcha lenta direito. Tava arriscando a tua casa, né? Que é Pois um é, pouquinho diferente. é Daqui a pouco diferente. sai com um monotipo, com um barco sem... Não, eu quero dizer, bobagem, Simplesinho. o cara não sai. Cara, eu não tinha coragem de sair. Sim, tem um monte. É a minha casa. E aqui também, a gente tem Agora a tem um barra do Yamar, Duque, bem que precisa de novinho lá, motor, tá tudo né? certo. Tô felizão com o meu Yamar lá. Ligo ele e sai pra onde quiser. Valeu, Aurélio. Valeu, Aurélio! Valeu, Tom! Uhul! Fortalecendo o time. Isso aí. É graças ao nosso grande amigo aí que eu consegui comprar o meu Yamaha. Então temos ali um pouquinho de tudo. Temos os barcos de plástico, né? Que são os nossos aqui de fibra, cabelo humano e resina epóxi. Sim, agora os franceses fizeram com uma resina e com fibras recicláveis.
aquela Arkema, é uma marca de plástico lá francesa. Os caras fizeram um mini reciclável. A próxima coisa, o problema hoje é que os barcos ficam ultrapassados, velhos, e são indestrutíveis. Você vai na Suécia, vai a algum lugar, o cara te dá um barco de graça. Isso. Na França teve a crise dos 30 pés, né? Dos 26 aos 32 pés. Cara, é epidemia. Epidemia. Tu olha um clube e tem 600 veleiros. Parados. Tudo entre 26 e 32 pés. Claro, óbvio que tem os 16, os 10 pés lá que o maluco fez e o 90 e... sei lá. Não, é óbvio. Mas, cara, tu olha, os mastros são todos do mesmo tamanho. É de 26, 30 e pouquinho. 26, 30... Cara, é bizarro. E saiu uma leva... que foi outra epidemia lá fora, de fazer os motor de popa interno. Muitos barcos com motor de popa interno. Termina a navegada, eles vão lá, pegam uma catraquinha, erguem o motor, tiram da água, botam uma lona por cima e pronto. Bizarro, cara. E barato de manter, não fica caturrando. É barato de manter e tudo mais. Por um décimo do preço, né? Eu acho que para segurança a bordo, com certeza a gasolina não é o canal, né? A gente concorda com isso. Mas, cara, é uma baita de uma opção. Sim. Eu acho uma opção. Bem viável. Hoje tem sensor, eu velejei muito tempo. Navega muito bem. Barco motor de centro a gasolina. Muito tempo. Motor, inclusive, ele era norueguês ou dinamarquês. Eu comentei já com vocês. O pessoal usava muito motor Ford na Europa, né? Isso. Aquele motor do Corcel? Aqui é Corcel, lá é o Escort, né? O Renaultzinho. Renault 12. Isso. E o barco eram 32 pés que andava a 9,5 a motor. Amarradão, entende? Caraca, meu. Eram 32 pés. Meu, fazia um bigodão na água que tu não fazia ideia. Cara, botou um... E tinha um sensor de explosão, então quando ele apitava aquele sensor, a gente tinha assim, ó... a gente abria lá embaixo, abria os porão tudo, ligava já um exaustor automático e pronto. Hoje tem tecnologia para isso. Eu sempre imaginei, agora eu vou falar a parte bobagem do podcast, eu sempre imaginei um veleiro de 30 pés com um AP 1.8. Tem? Tem? Claro que deve ter, tem os control. Não, só AP? É AP? Não, o bloco é AP, mas um AP 1.8 não, a gasolina. A gasolina com a potência. Pra ter uns 1120 HP, assim, eu fico pensando. Tem aquele veleirinho americano que é uma mistura de lancha né? com veleiro. Aí o nome dele ia ser... MacGregor 26. O nome dele ia ser gentilmente Tug, ou rebocador, assim, escrito lá, rebocador. Não, você vê um rebocador portuário que tem muita potência, tem potência em excesso, ele não dá mais que 12 nãos. Não, mas aí é passo de hélice, né? Não é por velocidade, é por casco. É por casco. Ele cria um bigode na proa, um cavalo imenso. Aí não entra, ele não sobe a lomba. E depois ele... Não é por isso. É o tamanho. Ele não sobe a lomba. Ele cria uma lomba. Ele começa a ficar... a popa... Em terra. A popa começa a descer e fica subindo e precisa... 50 vezes mais potência para pôr para planar. Então, por causa disso, nós vamos sair longe do nosso mundo, nossos botinhos, exatamente o que acontece nos nossos botinhos, então. Para planar precisa de muita potência. Mas é exatamente esse, ele cria um bigodão na frente, ali um morro, que ele tem que subir aquele morro para depois... Por isso você tem que se abaixar e ir lá na frente. Lembrei da cena agora, eu e tu lá no caixotão. Quase se acidentando de noite, fazendo racha com o Tom. O Tom nem viu, que bom, ninguém passou mico. Ai. A gente quase se acidentou lá com um botinho lá brincando. Então esses malucos aí tem uns botinhos de 2 metros, alguma coisa, com os motor de 10 HP. É umas lanchas, cara. Uma dúvida, os barcos de fibra, eles podem ir pro frio? Ou eles só não são bons onde começar a pegar gelo? Realmente assim, iceberg ou alguma coisa flutuando, assim? Pode ir pro frio, não tem. Eu poderia fazer Estreito de Magalhães com o meu 32 pés. Claro. O Dudu ali. Tá resolvido o meu sonho, mas ele passou 2 anos lá preso na pandemia. Na pandemia com o Gabui, né? Com um barco. Então é só a questão do gelo mesmo que é mais. Sim, pancada, nenhum barco é feito para bater, mas o frio. Mas não assim de endurecer a fibra, congelar e deixar frágil. Acontece, os plásticos ficam mais frágeis, mas os metais também ficam. Tudo fica. O metal fica junto. Então, o que o plástico fica, o metal E eu já escutei, né, do nosso amigo Edgar, que trabalha com marcenaria, que alguns barcos, algumas madeiras do norte, elas não são boas pros trópicos.
porque elas cozinham aqui e perdem a resistência. Que bizarro, eu nunca ouvi falar. Interessante. Cara, Agora eu fiquei com vontade de trazer o Edgar aqui pro podcast. Meu, eu tenho um livro O Edgar, cara, ia ser uma boa. que eles não podem, são madeiras do norte, tem que velejar no frio. Nós podíamos fazer um podcast nerd. Eu achei fantástico isso aí, Nuno entende? Então- Edgar. Eu tenho um livro da Odebrecht, que eu peguei lá na Bahia, que era sobre os saveiros da Bahia. Cara, que tem uma aula sobre materiais e arquitetura. Os barcos são fantásticos. Mas a parte das madeiras, que essa madeira é isso para aquilo, essa é para aquilo. Putz, é uma sabedoria e a riqueza que tem aqui no Brasil de madeira, né? Hoje é mais difícil. Você já não consegue derrubar uma árvore disso. E não é que são os ecochatos e tal. Como que vai fazer um mastro de pau-brasil hoje em dia? Não é para o Brasil, mas Vai ser preso. os mastros lá Até tem pode fazer, vai ser um preso. dos Reflorestamento. barcos lá da Bahia é um mastro sem estaiamento e aquilo anda pra cacete, anda muito. Mas não é pau-brasil que E eles usam porque não é pau Brasil, é outro pau. Depois eu lembro. É isso, galera. Porque vai muita coisa de... Conversamos um bocado hoje aí, deu pra extrapolar nos assuntos, que não foi um assunto fixo. Pra saber foi que tem muito que se falar, né? Nossa Meu Deus. É um Senhora. papo que não acaba. E a gente tá aprendendo, né? Então, Galerinha, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um Nós que papo agradecemos. bem light. Deu pra se divertir um pouquinho, deu até pra ficar com sono. É aquele negocinho de botar o fonezinho e ficar viajando nas ideias. boa. Querido, Muito obrigado. Obrigado Valeu, pela Vini. presença mais uma vez. Nuno, muito Valeu, obrigado. Gui, valeu, Nuno. obrigado por apresentar por tudo aí. Show de Valeu, bola, Nuno. galerinha. Mestre, Sessão, Gui. sessão bom. Valeu, meu querido. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Curte, compartilha e dá uma força aí, galerinha. Valeu, até mais. velejar. Vamos velejar, né?